Ripari, eu sou responsável pela área de pré-vendas da Clique aqui na América Latina. Queria agradecer o convite para participar aí desse evento maravilhoso do Enastic Ministério Público 2020. Agradecer ao nosso parceiro Tocato e também ao Ministério Público de Santa Catarina aí, que permitiu a gente dividir com vocês um pouco dessa questão da jornada de dados. Para quem não conhece a Clique ela é uma empresa que nasceu na Suécia em 93, hoje ela tem a sede na Pensilvânia, nos Estados Unidos. A gente tem mais de 50 mil clientes ao redor do mundo e estamos presentes em mais de 100 países. Uma coisa que nos honra bastante é que nós somos líderes da indústria de Business Intelligence, ou de BI. Eu vou falar muito de BI aqui, então, quando a gente fala de BI, é Business Intelligence, no quadrante mágico do Gartner por 10 anos consecutivos. Um ponto interessante também é que a gente tem na nossa visão não só fazer um produto interessante, montar uma solução interessante, mas a gente tornar o mundo literado em dados. Bom, quando a gente fala de dados, vem uma primeira frase que vem, acredito que boa parte da nossa audiência aí já ouviu falar dessa frase, que os dados são o novo petróleo. Já existe até algumas derivações dessa frase, que os dados são a nova energia atômica, os dados devem ser consumidos como água, enfim. Eu gosto dessa definição do petróleo, que embora ela seja de 2006, de um matemático inglês chamado Clive Humby, ele dá dois pontos bastante interessantes para nós. O primeiro é que, assim como o petróleo, os dados, na sua forma crua, não têm muita validade. Quer dizer, o dado, assim como o petróleo, ele precisa ser refinado e transformado. Mas, por outro lado, nós sabemos que o petróleo ele é finito, ele é um recurso natural finito. Ao contrário dos dados. Os dados não têm essa mesma questão. Se a gente pegar um estudo do IDC, eles projetam para 2025 o mundo gerando uma quantidade de 175 zettabytes de dados. Ou seja, cada zettabyte é 1 trilhão de gigabytes. É muito dado, é muita informação, e esses dados e essas informações duplicam a cada 2 anos. Aí a gente olha para essa mesma pesquisa e verifica o quanto da nossa vida ela é orientada por dados. Eu acredito que a grande maioria do pessoal que está nos assistindo aqui, hoje, acordou com o seu celular tocando como alarme, ou seja, o nosso velho e bom rádio-relógio já não tem tanta serventia. E a primeira coisa que faz é olhar para o celular, ver se tem alguma mensagem importante, ver a agenda do dia. Quando nós trabalhávamos no escritório, a gente dava uma olhada no trânsito para ver o quanto que o trânsito estava difícil para chegar no escritório. Enfim, a gente já começa sendo orientado pelos dados desde o momento que a gente acorda. E esse estudo do IDC, ele prevê praticamente que a gente vai ter, em 2025, quase 5 mil interações orientadas por dados por dia. Né? Eu peguei uma foto, essa foto é a capa da revista Byte, de 1981, que já meio que previa a gente ter um computador no nosso pulso. Erraram talvez com um disquete, mas a ideia permanece exatamente a mesma. Hoje a gente tem um computador no nosso pulso e os dados não estão no disquete. Para quem não sabe o que é disquete, talvez aí na audiência, é um pendrive das antigas. Né? Hoje os dados estão todos na nuvem, isso significa que a gente é orientado por dados a cada 20 segundos. E não só a gente. A nossa casa também é orientada por dados. Hoje a gente tem casas que abrem cortina, fecham cortina, esquenta banheiro, enfim. Tudo na nossa vida acaba sendo orientado por dados e que faz com que essa jornada de dados traga grandes desafios para nós. Primeira coisa, a Clique fez uma pesquisa junto com a Accenture e o próprio IDC e chegou à conclusão de que 10% só dos dados que são necessários para o negócio são utilizados. Ou seja, a gente tem uma grande quantidade de dados que permanecem intocados e que são importantes para o meu negócio. É a mesma coisa que a gente só refinar 10% do petróleo que a gente tem nas mãos. O interessante é que 1/3 dos executivos acreditam que poderiam tirar mais valor dos dados e não conseguem. E mais um ponto. Só 1/4 dos tomadores de decisão conseguem tomar uma decisão única, exclusivamente baseada em dados. Então, a gente tem um cenário de uma jornada meio que complexa.
e que gera também algumas oportunidades para todos. Ou seja, como é que a Clique olha isso aí? A Clique percebe que é importante a gente, dentro dessa jornada, a gente olhar para 3 pilares principais. Um pilar de integração de dados, um pilar de analytics e um pilar de alfabetização de dados, que eu vou falar um pouquinho mais lá para frente. A parte de integração de dados é importante porque, como a gente gera muita informação, como a gente recebe muita informação, e as palestras que mostraram, que a gente foi vendo até agora, mostra essa grande quantidade de dados que a gente tem, principalmente em meios eletrônicos, é importante a gente integrar esses dados, a gente liberar esses dados para a gente poder entender o que tem ali e descobrir aquilo que a gente precisa. Então, a gente começa desde essa situação de descoberta dos dados, a gente organiza esses dados, a gente cataloga esses dados e passa para a minha parte de analytics, que vai poder, de uma forma exploratória, conseguir entender as respostas que esses dados nos trazem. E, óbvio, eu tenho que ter uma força de trabalho que me permita e que permita às empresas entender aqueles dados que tem nas mãos. Então, se a gente olhar por essa jornada, a Clique quer levar essa jornada para um nível ainda mais alto, o que a gente chama de inteligência ativa. Ou seja, eu recebo os dados brutos, libero os dados através de uma plataforma de integração de dados, eu consigo organizar esses dados de uma maneira muito efetiva, encontro aquilo que eu preciso e exploro aqueles dados. Eu consigo entender aqueles dados que estão na minha mão e, associado com o meu motor, que tem uma inteligência artificial e que consegue olhar mais coisas do que eu mesmo, eu próprio consigo, eu consigo ter até visões ou visualizações de talvez assuntos que eu não me atentaria numa situação normal. E aí, com a minha força de trabalho bem capacitada, eu consigo tirar o máximo e chegar a esse status de inteligência ativa. Se a gente for olhar por um espectro mais simples, onde a gente tem as soluções divididas entre essa plataforma, a gente tem uma plataforma de dados que me permite fazer essa integração, preparar esses dados e catalogar esses dados. Eu tenho uma plataforma analítica que me permite ver esses dados, explorar esses dados, calcular, interagir com uma inteligência artificial que me sugere novas possibilidades, e eu vou ter os meus insights de negócio, que é onde eu vou tomar decisão. E é uma decisão muito mais assertiva do que só informativa. Tudo isso eu preciso ter uma camada de pessoas que saibam lidar com dados e preciso também entender que isso faz parte de uma jornada que a gente chama de terceira geração de BI. Para falar de terceira geração de BI, a gente tem que passar um pouquinho pelas outras gerações. A primeira, talvez aqui o pessoal que é mais antigo vai lembrar, é a primeira geração onde os dados eram a parte de business intelligence era feita através de relatórios gerenciais estáticos. Aqueles relatórios zebrados que eu recebia de alguma forma já pré-formatados e que me ajudavam em um certo ponto, mas eu não podia interagir muito com eles. A partir daí, a partir dos anos 90, e foi aí que a Clique surgiu, a gente entrou na segunda geração de BI, que é uma geração descentralizada. E por que descentralizada? Porque com o advento de ERPs, softwares de CRM, softwares que permitiam ao usuário fazer suas próprias análises, isso ficou mais fácil. A gente tirou o poder de um único órgão para fazer essas análises e jogou na mão do usuário final. Isso foi bom porque acelerou o processo, as pessoas tinham um pouco mais de liberdade para criar aquilo que precisava, só que essa descentralização causou também um certo caos, porque cada área das organizações acabaram ficando com a sua própria verdade. Então, houve uma evolução e hoje nós estamos na terceira geração de BI, que é a geração democratizada. Hoje todo mundo pode ter acesso aos dados. A questão é qual dado, de que forma e como. Então, considerando todos os aspectos que já foram falados aqui ao longo dos dias de LGPD, privacidade, hoje eu preciso ter uma fonte segura e uma fonte confiável e única, que me permita dar para esse usuário a possibilidade de ele navegar por esses dados, sendo que esses dados estejam corretos e sejam uma verdade única. E quando a gente fala de dados, e por isso que eu falei que eu ia falar um pouquinho de alfabetização de dados,
vem essa pergunta, se a gente fala dados. É até estranho, mas é interessante a gente abordar essa pergunta, porque a gente pensa em falar espanhol, inglês, chinês, mas será que a gente fala dados? E dados também é uma língua universal, né? E a gente precisa falar dados por quê? Porque existem algumas perguntas nas nossas organizações hoje que a gente precisa responder. Se a gente confia nos dados que nós temos, se a gente está fazendo as perguntas certas para os dados que a gente tem, se as minhas áreas de negócio, da organização que eu trabalho, será que aquele dado que eu tenho, eu vou tomar uma decisão baseada nele ou eu vou tomar uma decisão baseada em como eu sempre tomei a decisão, pelo meu feeling? E a cultura de dados nas empresas, isso está crescendo cada vez mais. Então, a Click começou a notar que realmente a gente vivia, ou a gente vive, numa era de analfabetismo de dados. E ela fez uma outra pesquisa para saber quem era literado em dados. Então, a resposta para essa pesquisa, com mais de 7 mil pessoas, foi o seguinte: só 1 em cada 4 tomador de decisão era capaz de tomar uma decisão baseada única e exclusivamente em dados. É aquele mesmo número do meu primeiro slide. Se a gente subir o nível e ir para os níveis executivos, apenas 1 em cada 3 consegue tomar uma decisão apenas baseada em dados. E o pior, quando a gente olha para os jovens, a moçada que já vem aí, que já está numa pegada mais digital, que já nasceu no mundo digital, nasceu com o celular na mão, gera conteúdo, consome conteúdo, mas não consegue aterrissar, não consegue ter uma análise mais profunda dos dados que tem na mão. Então, isso foi uma coisa que preocupou a Click. E um outro detalhe nessa mesma pesquisa. O cenário atual mostra que, embora 92% dos tomadores de decisão acreditem que é importante que as pessoas saibam trabalhar com dados, só 17% fazem alguma coisa. Mas a gente está falando aqui de alfabetismo de dados, de a gente alfabetizar as pessoas em dados. O que é alfabetização de dados? É essa questão aí. É ler, trabalhar, analisar e argumentar com dados. Vou dar um exemplo bem rápido aqui. Isso aqui funciona legal quando a gente está ao vivo, mas vamos tentar fazer virtual mesmo. Se a gente pegar esses dois gráficos e olhar eles muito atentamente, vocês vão ver que temos dois gráficos e se eu perguntar para vocês qual que mostra um crescimento maior, o de cima ou o de baixo? Eu coloquei casos, mas poderia ser qualquer coisa. Enfim, quando a gente chega e olha para esse número, a gente fala assim, bom, o gráfico de cima é um gráfico que representa um crescimento maior. Mas quando a gente analisa o gráfico e a gente pergunta para o gráfico, a gente percebe que esses dois gráficos representam a mesma coisa. A única coisa que mudou aqui é a escala. Ou seja, o gráfico de baixo cresce de 1 em 1 e o gráfico de cima cresce de 0,1 em 0,1. Em épocas de Covid, que a gente é bombardeado com uma série de análises todo o tempo na TV, nos portais, na internet, será que a gente está perguntando para aquele gráfico que a gente está vendo exatamente o que está sendo exibido para nós? Então, a parte da alfabetização de dados, ela faz com que você comece a analisar isso de uma outra forma. E a Click, preocupada, ela criou um framework que é gratuito. Quem quiser, tiver interesse depois, eu vou deixar meu contato ao final. Entre em contato comigo, eu posso enviar para vocês, justamente para criar essa força de trabalho mais literada em dados. E se vocês quiserem, vocês podem começar através do nosso site. A Click lidera um programa global de alfabetização de dados, junto com algumas outras empresas, como vocês podem ver aí, chamado The Data Literacy Project. E ali vocês vão encontrar 3 blocos principais, como vocês podem ver aí na tela. Um assessment, que é composto por 10 perguntas. Então, são 10 perguntas muito simples, que vai meio que calibrar qual é o seu alfabetismo de dados, o quanto você está alfabetizado em dados, e a partir dali, logo que você termina esse teste, você é levado, você recebe um guia do que você tem que fazer para preencher as lacunas que ainda você não tem ainda muito bem preenchidas. E, além disso, com isso em mãos, você consegue fazer os treinamentos que estão no segundo bloco, naquele bloco Learn. Esses treinamentos são todos gratuitos, treinamentos que vão de 10 minutos a 1h30, então ele é todo modelarizado.
sem custo também, uma plataforma agnóstica, e, obviamente, ter uma comunidade que troca informações o tempo todo e que permite às pessoas conversarem a respeito das iniciativas de alfabetização de dados que elas têm hoje nas empresas. Enfim, para fechar aqui, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, estou vendo que o Piccoli já se mexeu ali, mas, de qualquer maneira, isso aqui, para a gente encerrar, eu queria dizer o seguinte: fazer negócio na velocidade dos dados hoje São 3. necessita de uma plataforma que te permita fazer isso. Então, hoje a gente tem um BI tradicional que me informa, mas a gente, junto com a Click, a gente está propondo uma outra esfera, uma outra etapa chamada de inteligência ativa. O Ministério Público de Santa Catarina já começou nesse caminho, a jornada deles já está nesse caminho, é muito legal saber, e eu creio que muitas outras organizações já estão se beneficiando disso. Aqui estão meus dados, tem o meu contato, seja meu e-mail, meu LinkedIn, quem quiser me contatar, e eu fico à disposição aí, Piccoli e do Enastic, para qualquer outra